Bom dia, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês uma coisa. Eu acordei hoje meio angustiado. Na verdade, meio não, bastante angustiado, com uma sensação de que algo ruim está para acontecer com o Brasil, com o brasileiro e com a nossa democracia. O Brasil é um país que tem um histórico de golpes de Estado. Nossa própria proclamação da República se deu através de um golpe de Estado. E Bolsonaro nunca escondeu a sua simpatia por torturadores, por ditadores. Só que um golpe de Estado, a meu ver, e é bom lembrar que esse é um canal de opinião e eu não sou cientista político, tampouco eu tenho formação nessa área de análise da conjuntura política, mas eu sou um observador, né? Como diz um amigo meu, eu sou um assuntador. Na minha visão, para se materializar um golpe de Estado, são necessárias algumas premissas, basicamente 4. Primeiro é o apoio popular. Sim, eu acho que um golpe militar ele precisa de apoio popular, pelo menos de certa parcela da população, e nós sabemos pelas últimas pesquisas que o Bolsonaro conseguiu fidelizar algo em torno de 30% da população brasileira que tem simpatia e gosta do jeito dele governar o Brasil. Ele, inclusive, armou parte desses apoiadores, publicando decretos de armamentos, que as pessoas adquiriram não uma, mas 5 armas. Quem tem dinheiro para adquirir arma nesse país, na atual crise, faz parte de uma elite que apoia o Bolsonaro. Mas o fato é que ele tem o apoio de certa parcela da população, certa parcela da população que o apoia, defende esse golpe e já se manifestou em atos antidemocráticos o ano passado, pedindo o fechamento do Supremo, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo a volta do AI-5 e com todas as letras pedindo intervenção militar. Então esse é o primeiro pressuposto. O Bolsonaro tem apoio de uma parcela da população brasileira nessa ideia do golpe militar, da ditadura. Bom, o segundo pressuposto para materializar um golpe militar é o apoio da própria classe política. Parte da classe política, notadamente uma boa parte do chamado Centrão, apoia o Bolsonaro de forma incondicional e, inclusive, cobra em troca desse apoio cargos. Um golpe militar, no meu modo de ver, um golpe de Estado, no meu modo de ver, para acontecer nos dias de hoje, ele tem que ser progressivo, ele não pode ser, ele não nasce de um dia para o outro, né? Ele é um projeto que é construído ao longo de alguns meses, alguns anos. E essa construção passa por uma certa legitimação do Congresso Nacional, na medida em que o presidente pode começar um golpe de Estado através da decretação de um estado de sítio que, por exemplo, vai suprimir uma série de direitos fundamentais, e esse estado de sítio necessita da aprovação do próprio Congresso Nacional. Esse é o segundo pressuposto. Nós temos já apoio de parte da população, parte da classe política, e agora vem o setor produtivo, porque, de certa medida, um golpe de Estado ele precisa de financiamento. E, para isso, Paulo Guedes está assumindo um papel muito importante em conceder ao grande empresariado brasileiro uma série de concessões e benesses fiscais durante a pandemia, e os ricos do Brasil nunca ficaram tão ricos. Essa é a grande verdade, as pesquisas mostram isso. Então o Bolsonaro ele reúne já o apoio de parte da população, que inclusive está armada e disposta a atuar como milícia do seu projeto de poder. Ele reúne o apoio de parte da classe política que está mamando nas tetas do poder, trocando apoio por cargos no governo, e tem o apoio de uma parcela significativa do setor produtivo, do empresariado, do grande empresariado brasileiro, tá? Que vai financiar, de certa forma, as ações populistas e autoritárias do Bolsonaro. Bom, o quarto elemento de apoiamento que eu vejo nisso tudo é a força bruta, como diz um amigo meu. É a força bruta formada pelas forças armadas, pelas polícias, né? E boa parte dessa força bruta, que é o poderio militar,
está inclusive comprada no governo Bolsonaro com cargos, porque o Bolsonaro se encarregou de enxertar milhares de militares no primeiro, segundo e terceiro escalão do seu governo. Esses militares que ganhavam seus soldos, muitos de soldos da reserva, aumentaram bastante seus rendimentos, alguns chegam a ganhar R$100 mil por mês. E essa turma está apoiando de forma incondicional as atrocidades do Bolsonaro, haja visto o Pazuello ter passado meses à frente do Ministério da Saúde sem compreender de saúde e metendo os pés pelas mãos durante a pandemia. Então, essas quatro forças, a força popular, parte dela pelo menos, a política, a econômica e a militar, constituem-se nas forças que poderão dar suporte a um projeto de golpe de Estado perpetrado pelo Bolsonaro. Mas não basta, a meu modo de ver, essas quatro forças para impulsionar um golpe de Estado. É necessário um fato motivador. E o fato motivador, o Bolsonaro encontrou: a pandemia de Covid-19. A atitude do Bolsonaro desde o início da pandemia, hoje eu começo a compreender melhor, não é uma atitude de negação, não é uma atitude despropositada. É uma atitude com propósito, meticulosamente calculada ou calculado, no sentido de espalhar o vírus para que nós pudéssemos chegar na situação que nós estamos chegando atualmente, que é a situação de um pré-colapso sanitário, com o colapso da rede hospitalar. Em 48 horas vão começar a faltar medicamentos e insumos para, inclusive, entubar as pessoas. Já falta UTI aqui no estado do Piauí. São 108 na fila de espera da UTI. Vai começar a haver um colapso funerário. Aqui no Piauí já tem gente enterrando os seus entes queridos no quintal de casa, porque não tem vaga no cemitério. E nos cemitérios privados que tem vaga, se cobra R$ 1.800 para enterrar um pobre. Então estão sendo enterrados nos quintais das suas casas. Ontem eu vi uma matéria aqui sobre isso. E vai haver um colapso que o próprio presidente já admitiu ontem em uma fala a apoiadores, econômico. As pessoas estão se desempregando porque a pandemia está se arrastando muito tempo e de forma descontrolada no Brasil. O desemprego leva à fome, leva ao desespero, e isso pode levar a uma convulsão social, como primeiro degrau da escalada do golpe de Estado. A convulsão social pode levar o presidente a compreender que deva decretar um estado de sítio. Como ele tem uma boa base de apoio no Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai ter que apoiar esse estado de sítio. E aí algumas garantias fundamentais e individuais que poderiam ser suprimidas, eu acho que o Bolsonaro ainda vai deixar essas garantias fluírem, dando corda para a gente se enforcar, para fazer uma oposição mais dura ao governo dele. Isso pode gerar conflitos nas ruas entre apoiadores e opositores de Bolsonaro. Se esses conflitos se intensificarem de forma tal, estará justificado o golpe militar por parte do Bolsonaro, que não vai hesitar em tomar essa medida, porque ele tem o senso do autoritarismo dentro de si. Então esse, a meu modo de ver, e foi isso que me tirou o sono de ontem para hoje, é o projeto do Bolsonaro para o Brasil. Pode ser que eu esteja aqui viajando, pode ser que eu esteja sonhando demasiadamente sobre a situação atual do Brasil, mas eu perdi parte do sono hoje à noite e me veio essas reflexões à mente que eu queria compartilhar com vocês. É incrível como o projeto de uma única pessoa, apoiado por apoiadores que recebem migalhas de poder, pode levar um país para o fundo do poço. Foi o que ocorreu, melhor dizendo, na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini, na Espanha de Franco, no Chile de Pinochet, e os exemplos estão aí para a história nos mostrar. Tomara a Deus que eu esteja errado, tomara a Deus que tenha sido só um pesadelo na madrugada e eu tenha acordado com esses devaneios na minha mente. Forte abraço,
Até mais tarde.